Para muitos, o maior jogador que já vestiu a camisa do São Paulo. Certo mesmo é que Rogério Ceni marcou sua trajetória no tricolor como jogador a atuar mais vezes com a camisa são paulina. E o goleiro no mundo que mais vezes balançou as redes, minha gente. 131 vezes. É incrível. Uma lenda no gol e na artilharia seleta do Morumbi. Rogério Ceni de novo! Porque foi, de fato, o momento mais importante. Ele alterou, foi a última alteração que existiu na camisa do clube. Foi a terceira estrela vermelha, a quinta estrela da camisa, só mudou devido àquele jogo, àquela atuação. Desse jogo em diante, o mundo vai se lembrar das defesas de Rogério. Subiu grande defesa do Rogério, defendeu pela linha de fundo. Mas não são apenas das defesas de Rogério que o mundo vai se lembrar. Ele significa só isso, ó. Só isso. É o melhor goleiro do Brasil, Rogério! O Rogério Ceni é o nosso rei. É um artilheiro e tanto. Ele fez a história. É o Rogério Ceni, é o filho. Rogério Ceni não só bateu recordes, como tornou as novas marcas quase inalcançáveis. Tanto dentro do São Paulo, quanto na própria história do futebol. Foram 25 anos e 1.237 partidas pelo tricolor. É o atleta que mais vestiu a camisa de um mesmo clube em todo o mundo. Quebrou esse recorde em 2013, desbancando a marca de Pelé com o Santos. E também o que mais vezes foi capitão por um único time. Entrou com a faixa em 978 jogos, 648 vitórias, 275 empates, 314 derrotas, 59,80% de aproveitamento, 18 títulos pelo São Paulo, maior vencedor da história do clube. Pela seleção, disputou 2 Copas. Em 2002, foi reserva na campanha do Penta e em 2006 saiu do banco e substituiu o goleiro Dida na partida contra o Japão. Marcou 131 gols na carreira, 61 de falta, Por cima da barreira, pro gol! 69 de pênalti. O maior goleiro artilheiro de todos os tempos. Em 2006, ao marcar o gol de número 63, deixou para trás o paraguaio Chilavert. Foi artilheiro do time em 2 temporadas, 2005 com 21 gols e 2006 com 15 gols. O primeiro foi em 1997, contra o União São João de Araras. Como o São Paulo não fazia gol na época, e o Rogério era o único que treinava, eu falei, bom, já que vocês não treinam, então vai bater o que treina. Entre os mais importantes, o 100º, sobre o rival Corinthians. O pé direito da bola passou pela barreira! Rogério revolucionou o papel dos goleiros no futebol brasileiro. Paredão, capitão e artilheiro. Muitos goleiros ficaram imóveis. Outros foram enganados. Alguns quase chegaram na bola.
mas a maioria pulou mesmo só para tentar sair na foto. Rogério virou mestre na arte de colocar a bola lá onde a coruja costuma dormir. Um terror para os colegas de profissão. Mas toda essa história começa bem longe do Morumbi, em Sinop, Mato Grosso. Primeiro time e primeiro título na carreira. Um título inédito que só aconteceu por causa de uma transformação econômica da região que deslocou o eixo da família Ceni. Quando a oferta de terra era generosa no centro-oeste, a recém-colonizada cidade do norte do Mato Grosso atraía agricultores do sul do país. A imensidão de terras planas levou Eurídios a buscar uma nova vida para a família, a quase 2.000 quilômetros de Pato Branco, onde moravam. Rogério era o caçula dos 4 irmãos. Desde pequeno ele sempre foi assim, foi muito estudioso, boas notas na aula, né? Muito determinado. As mãos boas para a terra também carregam o DNA que aflorou com sucesso no filho mais novo. Seu Eurídios também foi goleiro, fato que ele comprova por foto e prosa. Muito no comecinho ele se posicionava para saltar, né? E eu falava para ele, você tem que fazer isso aqui para depois saltar, né? E falei para ele se definir, porque ele jogava no gol, ele jogava fora do gol. Jogava no gol, jogava fora do gol. E ele foi, sem dúvida, não pelo fato de ele ter sido goleiro, mas pelo fato de ele ser um apaixonado por futebol, por gostar tanto de futebol. Ele sempre me incentivou. Nunca quis que eu fosse um atleta profissional, as coisas aconteceram bem naturalmente, mas ele sempre foi um grande parceiro que eu tive no dia a dia do futebol. Só que o futebol não foi o primeiro emprego do menino. Rogério trabalhava num banco antes de se arriscar nas traves. E não foi fácil tirá-lo da agência. Ele foi convidado já em 89 para ser o terceiro goleiro do Sinop. Só que naquela oportunidade ele trabalhava no Banco do Brasil. E o campeonato tinha uma durabilidade de 4 meses. Então eles queriam que ele saísse do banco para ficar como terceiro goleiro. Aí eu não concordei. Depois faz o quê? Vai fazer o quê depois? 4 meses, depois faz o quê? No ano seguinte foi inevitável. Graças ao azar de um outro personagem, Rogério virou protagonista. O andar acima do peso e as marcas de uma medicina sem grandes recursos são do ex-goleiro Marília, o homem que dominava as redes de Sinop no final dos anos 80. Eu sempre brinco assim, a gente comenta algumas coisas, fala assim que Rogério realmente, assim, se não tivesse tido uma contusão em Sinop, no time do Sinop, eu falo que ele não jogaria. Mas, como a cicatriz denuncia, em 90 a Marília não terminaria a temporada. A lesão no ligamento do joelho abriu espaço para o segundo goleiro, que não era Rogério Ceni. Eu vim treinar na segunda-feira, né? E acabei num lance, torcendo o joelho e machucando o ligamento cruzado. Foi aí que o Rogério teve a oportunidade de ser relacionado para estar no banco no jogo contra o Misto no outro final de semana. Aí o goleiro Valdir Braga foi sair numa bola, né, dando o soco, o centroavante cabeceou, acabou quebrando o antebraço. E o Rogério já entrou no segundo tempo, já mostrou uma grande personalidade. Ali o Nilo viu que ele tinha condições de fechar esse imenso gol aqui. É o Campeonato Mato Grossense de Futebol 1990. O Sinop vence por 1-0. É pênalti, é penalidade máxima para o time do Cáceres. Se o Cáceres der empate, o Sinop praticamente vai dar adeus ao título. Penalidade máxima. João Carlos para a batida. No centro do gol, Rogério Ceni. Se ele defender, o Sinop vence o jogo. Estamos no finalzinho da partida. Atenção, autoriza um árbitro. João Carlos correu para a bola. Rogério Ceni! A foto de campeão daquele ano é um dos poucos registros do feito histórico. Para rechear o memorial que hoje orgulha os moradores da cidade, Rogério precisou ir mais longe. Ele conseguiu um teste no São Paulo porque tinha um senhor, amigo da gente, que na oportunidade ele era diretor de futebol do Sinop. Ele tinha uma fazenda vizinha de um antigo conselheiro do Sinop. Aí ele conseguiu, através desse conselheiro, ele conseguiu para que ele fizesse um teste. Rogério precisou de uma tarde com outros craques para provar que podia mudar a vida. Tinha Zé, Gilmar, tinha
gente famosa lá, Raí, Leonardo. E, nossa, aquele time, aquele monstro time que o São Paulo tinha na época, né? Estava todo mundo lá. Um dos grandes pontos, né, no início da carreira dele que eu admiro muito, que é o quanto ele evoluiu, né, rapidamente, e obviamente isso se deve a muito treino, muito esforço, muita dedicação, muita entrega à profissão, a ambição no bom sentido, né, de querer ir o mais longe possível. Então isso mesmo jovem ele já demonstrava e o resultado para ele de performance veio muito rápido. Logo ele já estava quase pronto para substituir o Zete na época. Eu trabalho todo dia, finalzinho de treino, eu pego, bato as minhas faltas, mas com o intuito de me aperfeiçoar, não de querer provar ao contrário da palavra do treinador. E se um dia ele disser, ó, vai lá bater, eu estou preparado para isso. O Rogério fazia diferença, né, pela idade dele, nos treinamentos, né, no comportamento dele. Quando ele chegou, que ele começou a treinar no profissional, ele começou a subir, estar junto, estar mais presente no profissional, né, que era praticamente o quarto goleiro, né? Que existia o Marcos Bonequim, existia o Alexandre, e ele era um garoto que chamava atenção, fazia sempre movimentos diferentes, né? Tinha muita força no chute, né? Batia muito forte nas finalizações quando a gente estava fazendo esse tipo de trabalho, e chamava atenção, né, do Tele Santana, chamava atenção também do próprio Valdir de Moraes. Foram 6 anos de espera para assumir a camisa 1. A morte do promissor goleiro Alexandre, num trágico acidente de carro em 92, colocou o Rogério na reserva do próprio ídolo, Zete. Viu no banco de Tele Santana o São Paulo vencer a Libertadores de 93 e dar a volta ao mundo mais uma vez, conquistando todos os títulos que apareciam, incluindo o Mundial daquele ano. Aprendia com um dos melhores goleiros do Brasil na época. O treinamento de goleiro é muito intenso, é muito puxado. Então o que está jogando tem que se preparar muito bem, né, para não dar oportunidade. E o Rogério aprendeu bem isso, né? Eu não dava chance na época, eu queria estar jogando sempre, né? E o Rogério faz isso com perfeição também. Com o fim do contrato de Zete, a diretoria decidiu apostar no substituto para a temporada de 97. O São Paulo vivia uma entre-safra que tentava renovar a sala de troféus sem novidades desde 94. E o jovem de Sinop era um dos símbolos dessa nova geração. Rogério se consolidou como um dos grandes goleiros do futebol nacional. Assumiria o cargo de capitão do time pouco tempo depois e passou a ser o mais procurado pelos microfones. Escreveu uma página na história de um grande clube como São Paulo. Vontade não falta essa equipe. 1-0, se não foi o maior espetáculo da terra, foram 3 pontos que estão garantidos na nossa conta. A força da personalidade e a forma eloquente de responder às perguntas ajudaram a construir uma imagem de um líder sem medo de se expor. Ele era uma pessoa exigente, né, como líder, né, que cobra, que nem sempre é agradável. Da mesma forma que ele é exigente com ele mesmo, então acho que essa liderança veio por isso também, que ele dá o exemplo, ele cobra, mas ele é o primeiro a se cobrar. E tem uma personalidade forte, uma pessoa forte também que, obviamente, em alguns momentos, né, liderança com uma personalidade, pessoa que coloca a sua opinião, também acontecem atritos, né? Coadjuvante na era Tele Santana, Ceni se preparava para assumir o protagonismo em outra fase vitoriosa do São Paulo, que começou em 2005. Campeão paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes. A volta olímpica é o prêmio para quem deu a volta no planeta. Quero mandar um beijo para todo São Paulino que está no Brasil. Sei que são mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinos. É para vocês, não meu. Esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês. Esse título é para todo São Paulino. Bia, Clara, Sam, papai ama vocês! O mundo cabe na sala de troféus do São Paulo. O mundo é leve para quem já está acostumado a conquistá-lo. Existem outros anos que foram espetaculares. Só que o que é lembrado é o que é conquistado, né? O que se é vencido. E quando você conquista títulos importantes em determinado ano, ou os mais importantes que um clube pode conquistar,
sem dúvida esse ano fica como um ano especial. Com relação aos gols, sim, foram 21 gols nesse ano, né, de 2005. Então talvez tenha sido um ano mágico, um ano de melhor aproveitamento. 2006, 2007 e 2008 foram os anos que marcaram o tricampeonato brasileiro. E no fim de 2006, Rogério levantou uma taça que há 15 anos não era vista no Morumbi. Também foi eleito craque do campeonato. Vai dar com muito carinho, porque um goleiro no Brasil ser premiado dessa maneira, eu acho que é um prêmio de muito valor. Um feito que repetiria em 2007, numa nova campanha vitoriosa no Brasileirão. Esse grande prêmio, eu só represento aqui a busca desse prêmio por todos os companheiros, meus parceiros de cada dia, que são muito mais merecedores até que eu desse prêmio. Dessa vez, Rogério liderou uma defesa impenetrável, que sofreu apenas 19 gols em 38 jogos. Uma das melhores de todos os tempos. Em 2008, ele não foi o craque do campeonato nacional, mas depois de uma série de grandes resultados, viu o São Paulo assumir a liderança do brasileiro nas últimas rodadas e, mais uma vez, terminou o ano com o troféu nas mãos. O primeiro tricampeonato do clube, o primeiro tri brasileiro de um time no Nacional. O último título de destaque foi da Copa Sul-Americana, em 2012. Mais de 60 mil torcedores incendiaram o Morumbi para o adeus de Rogério. Impossível resumir tudo em uma noite, em uma festa, mas ele tentou. Rogério reuniu as equipes que ganharam os títulos mais importantes da história do clube. Campeões mundiais de 92 e 93 contra os de 2005. A festa do goleiro artilheiro virou também o jogo da saudade para o São Paulino. O dono da festa brincou até de lenda do rock. Tocou com a banda Ira, uma música bem sugestiva para o momento da aposentadoria, aos 42 anos. Envelheço na cidade. O Rogério envelheceu, mas aproveitou. Abandonou as luvas, mas deixou sua marca. Torcedor São Paulino, vocês foram o motivo de tudo isso. Um sonho que durou 25 anos. Essa camisa 01, que há alguns anos eu venho usando, parece que não será mais usada. O 01, a partir de hoje, ela é uma extensão da minha carreira e é dedicada a todos vocês, torcedores de São Paulo, que a cada vez que venham ao Morumbi, deem continuidade a essa história. Em 26 de novembro de 2016, Rogério Ceni foi anunciado como novo técnico do São Paulo. Dias depois, assumiria e começaria a planejar a equipe para a temporada de 2017. Rogério Ceni, de 44 anos, assumiu a equipe em janeiro, com ambições à altura dos 1.237 jogos e 16 títulos pelo clube. Eu vim aqui em busca da glória. Já na pré-temporada, o São Paulo conquistou o Torneio da Flórida, mas vieram as eliminações na semifinal do Paulistão para o Corinthians, na Copa do Brasil para o Cruzeiro antes das oitavas de final e na primeira fase da Sul-Americana para o desconhecido Defensa e Justiça. 2 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. O São Paulo perde a partida, soma 6 jogos sem vencer. Mas em 6 meses como técnico, Rogério não resistiu aos resultados ruins do São Paulo no Brasileirão. Para o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, os resultados do time na temporada motivaram a demissão do técnico ídolo. A diretoria, que teve a coragem de contratá-lo, sendo uma figura ainda desconhecida e novata,
no tema específico direção técnica, acabou entendendo que uma trajetória descendente, uma trajetória desairosa para a história dele e para a história do São Paulo, deveria merecer um enfrentamento. E entre agir ou omitir, nós preferimos agir. Seria difícil imaginar Rogério longe do tricolor, mas aí o destino deu um jeitinho e a sequência na carreira também foi em 3 cores. O sócio torcedor do Fortaleza não pagava. Cerca de 1.000 deles foram à Arena Castelão. Outras 2.000 pessoas compraram ingresso a R$30 para ver o novo técnico do Fortaleza. Fico feliz de ver tanta gente aqui, né? Parece São Paulo, isso aqui, estado de São Paulo, hoje, como a gente está acostumado a ver. Eu aprendi, depois de tantos anos no São Paulo, que é possível também você ser feliz num clube fora desse eixo sul-sudeste do país. O primeiro desafio era montar, com um orçamento modesto, uma estrutura minimamente parecida com a que ele se acostumou no São Paulo. O Rogério tem um nível de exigência, um nível realmente de cuidado, que tudo funcione muito bem nos mais diversos setores ligados ao futebol, na cozinha, na logística, na qualidade do gramado, no material. E todo mundo cresceu junto com isso. É obra para todo canto. A sede administrativa ganhou um campo auxiliar. A concentração agora tem um hotel todo equipado. E até a alimentação dos jogadores mudou. Tudo a pedido de Rogério. Ele não veio aqui para brincar, ele não veio aqui para passar um verão, ele veio para se firmar, para fazer realmente um trabalho de muita qualidade. O time passou a treinar no CT, na cidade de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Um espaço que era usado apenas pelas categorias de base. Parecem mudanças básicas, e são mesmo, mas que já fazem diferença para os jogadores. O Rogério, ele trouxe aquela cultura toda vencedora do São Paulo, de quase 30 anos lá, ele trouxe para cá. E quem chegou ano passado, em janeiro, aqui, e chega esse ano, a gente vê uma diferença muito grande. É como diz a frase de Francisco de Assis, pintada no muro do clube. Comece fazendo o necessário, depois o possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. O impossível para eles era, no primeiro ano após o acesso à Série B, já sonhar com a Série A, que o time não disputa desde 2006. Bate dentro da bola, bateu pro gol! Gol! E aí, vivemos a expectativa, depois dessa festa. Será que o Rogério Ceni permanece ou não? Rogério seguiu no Fortaleza, onde os torcedores já ensaiam uma nova história de idolatria. Vocês hoje me fazem me sentir novamente vivo para o futebol. De coração, muito obrigado. Como tricolor de aço, Leão, valeu! O futebol me deu tudo, né? É a bola que me deu tudo que eu tenho. Eu também tenho que continuar com ela perto de mim até o máximo que eu puder na minha carreira. É muito difícil falar de si próprio, principalmente quando você usa termos pesados, fortes como esse. Eu acho que isso é o tempo que vai dizer, as vozes no estádio com o passar dos anos, o canto, a lembrança. Isso é uma constatação que só o tempo dirá.